Dr. Alisson está conosco para falar sobre a PEC da blindagem. É um tema polêmico que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Só contextualizando novamente para você que nos acompanha pelo rádio, pela televisão, é aquela proposta de emenda à Constituição que pode, inclusive, dificultar a abertura de processos judiciais, processos investigatórios contra deputados e senadores. Na prática, esse tipo de procedimento só vai ser aberto, caso a PEC de fato entre em vigor, com o aval do plenário, da Câmara dos Deputados ou do Senado. Um parecer produzido pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aponta que essa PEC contraria a Constituição Federal. Esse documento foi entregue ontem ao senador Alessandro Vieira, que é o relator da proposta na Casa Legislativa. E aí, o relatório produzido pela OAB alerta inclusive para o risco, que essa medida pode trazer, o risco do crime organizado ser beneficiado com a iniciativa. Para esclarecer esse e outros pontos a respeito dessa matéria, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Alisson Soares, advogado eleitoral, experiente e que tem todas as informações para a gente analisar juntos aqui essa matéria. Dr. Alisson, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Eu já começo perguntando ao senhor sobre esse posicionamento da OAB. A OAB se posicionou enquanto instituição, inclusive, eu estava acompanhando também, até o próprio Conselho Federal da OAB se reuniu e também decidiu manifestar uma posição contrária a essa medida. Por que esse posicionamento foi adotado pela OAB e, de fato, quais são os impactos dessa medida, da chamada PEC da blindagem, e o que isso pode trazer de desdobramentos para a tramitação dessa matéria no Senado Federal? Bom dia. Bom dia, Natan, Chico e a Érica. Veja bem, a PEC da blindagem, esse texto que ele renasce agora, que foi aprovado, ele é um texto semelhante ao texto originário da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela previa a imunidade parlamentar, que é a proteção pela expressão, voto e manifestações do parlamentar. O parlamentar ele pode falar o que ele quiser no exercício do seu mandato e ele não terá um processo civil ou criminal em relação ao seu mandato. E como nós havíamos saído em 88 da ditadura de 64 até 88, vários deputados federais foram presos, outros tiveram que ser exilados e outros até foram mortos pelo regime, pelo judiciário, com o aval do judiciário da época e com a estrutura de Estado. Então, o que era que acontecia? Os parlamentares eram presos simplesmente pelo posicionamento político, ideológico. Então, inventava-se ali um crime de subversão, enfim, outros crimes, e prendiam lá perseguiam os deputados federais. Tivemos deputados, inclusive, do Piauí. Nós tivemos em torno de 7 deputados estaduais do Piauí que foram cassados. Então, em todo o Brasil, nós tivemos esse problema. O que é que acontece? Com o texto constitucional de 88, a Assembleia Constituinte decidiu que era importante proteger esse Congresso e que só fosse aberto um processo criminal se o Congresso autorizasse. Ok, então passados aí 88, entramos na década de 90 e despertou em vários deputados federais da época e outros que aspiravam ser deputado, a possibilidade de ser deputado, cometer crimes e ficar impunes. Então nós tivemos casos emblemáticos, entre eles nós tivemos o caso de Delbrando Pascoal, que ficou conhecido como o deputado da Serra Elétrica, era um ex-coronel do Acre, em que ele praticava crimes, era envolvido com quadrilhas de extermínio e com narcotráfico. Inclusive, esse caso tem uma relação direta com o Piauí, né? Tem uma relação direta com o Piauí. Um dos crimes emblemáticos foi cometido aqui no estado. Isso, verdade. Ele, inclusive, cometeu homicídio contra um mecânico e um filho de 13 anos. Então, o que é que aconteceu com o Delbrando Pascoal? O Delbrando Pascoal, ele ascendeu à Câmara Federal, era deputado. O ministro Celso de Mello, que à época era presidente do STF, pediu várias vezes para abrir esse processamento criminal contra ele, e o Congresso só veio autorizar uma licença após 6 anos
E aí o que é que aconteceu? O crime passou, a idade avançou, e quando cassou o mandato de Delbrando, terminou que Delbrando indo ser processado da primeira instância e nunca foi condenado. Então nós tivemos esse caso, nós tivemos outro caso que chocou o país, que foi o governador da Paraíba, em exercício, ele atirou no ex-governador Tarcísio Buriti dentro do restaurante Gulliver, em João Pessoa, na Paraíba. E ele foi abrir um processo contra ele, porque ele era governador, e depois ele se candidatou ao Senado. Quando ele se candidata ao Senado, o que é que vem? Vem a proteção e essa imunidade, e aí manda paralisar o processo. E ele nunca foi condenado. E aí veio o estupim disso. O estupim disso foi quando, porque isso era aplicado também aos deputados estaduais, foi quando um deputado estadual, em 98, salvo engano, também na Paraíba, ele asfixiou uma jovem negra dentro de um motel, colocou dentro do carro e jogou lá na rua. Por quê? Porque ele tinha esse senso de impunidade. Descobriu-se que esse deputado cometeu esse delito, e o judiciário pediu à Assembleia do Estado da Paraíba autorização para processá-lo, e o Estado da Assembleia, a Assembleia Legislativa nunca concedeu essa autorização. E aí isso foi parar na Corte Interamericana de Direitos. Por isso que a gente também, além de constitucional, entende que é inconvencional, porque o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E esse caso dessa jovem, ele foi parar na Corte Interamericana de Direitos, e a Corte condenou o Brasil, dizendo, olha, o Brasil tinha que processar, independentemente dele ser deputado ou não. E o que é que acontece? No final das contas, ele é cassado e termina que, não sendo condenado, ele morre antes do processamento criminal ter feito. Então, essas várias questões, elas foram trazidas à tona. E aí nós temos em vários estados do Brasil secretários de Estado que são ordenadores de despesas, que são processados por desvio de recursos, por corrupção, e que ascendiu também a Câmara Federal para ter essa proteção. Então nós tivemos uma alteração na legislação em 2001. Em 2001, manteve-se a imunidade parlamentar, que é a proteção pela sua opinião, palavras e votos no exercício do mandato, mas que o STF poderia sim iniciar um processo criminal contra um congressista, agora, seja senador ou deputado federal. Agora, doutor Alisson, esse tema teve uma ampla repercussão popular, é um dos temas que mobilizou de fato a sociedade. Nós tivemos, inclusive, no domingo, atos por todo o Brasil. Uma das pautas contrárias, uma das pautas é o posicionamento contrário a essa chamada PEC da blindagem. Na sua avaliação, todo esse clamor popular, essa pressão popular nas redes sociais e também até o posicionamento de instituições como a OAB, pode influenciar, de certa forma, no posicionamento dos senadores que vão agora analisar essa matéria? Inclusive, o documento aí produzido pela OAB foi entregue ao senador Alessandro Vieira, um documento bem extenso, por sinal, com outros movimentos também entregaram, inclusive, assinaturas, abaixo-assinados. Todo esse cenário deve contribuir para uma mudança de entendimento no Senado. O Senado deve atuar, de fato, como uma casa revisora na sua avaliação, revisar o posicionamento que foi adotado na Câmara? Sim, o Alessandro ele já anunciou, já fez o relatório no sentido de enterrar essa PEC. A OAB, obviamente, ela tem e deve ter esse posicionamento, porque a OAB também foi uma das perseguidas na época da ditadura. E a OAB, ela fez o papel dela de sociedade, de proteção de direitos e e não de privilégios. Então é importante esses organismos serem organizados para demonstrar que estão insatisfeitos com esse tipo de entendimento da Câmara Federal. Hoje deve ser votado na CCJ. Tem uma expectativa de que hoje possa ser votado nas comissões esse projeto e a gente acabe aí com essa celeuma. Agora veja bem, Natan, por que a PEC, só agora, depois de 2001, por que a PEC ela vem ser aprovada como alteração, inclusive, né, no final da tarde, vamos dizer assim, de forma praticamente que escondida, inclusive prevendo uma alteração que não tinha na legislação anterior, que é o voto secreto. Veja só,
O ministro Flávio Dino, é importante a gente atentar para isso. O ministro Flávio Dino, ele começou agora determinar várias decisões judiciais, determinando o bloqueio de emendas parlamentares. O que é que tem acontecido pelo Brasil? Vários congressistas, senadores e deputados federais têm direito a emendas parlamentares. São emendas individuais e emendas especiais, que são chamadas as emendas PIX. As emendas individuais, elas ainda dependem de que existe um objeto determinado para que ela vá lá para um estado ou para um município. Todas essas emendas, elas devem ser direcionadas para o estado ou município. Então, são valores para saúde, educação, enfim. Só que tem um dado, a emenda PIX, ela não tem nenhum critério de transparência. Então, eu sou deputado federal, vou mandar lá uma emenda lá para Valença, por exemplo, de 10 milhões de reais. Eu mando a emenda, mas não sei o que é que o prefeito vai gastar, eu não sei como vai gastar e para que vai gastar. Então, o que é que aconteceu? Descobriu-se agora, recentemente, que várias dessas emendas têm sido usadas de forma para corrupção. São emendas que são destinadas a municípios com superfaturamentos de aquisições de material, na saúde, enfim. Então, iniciou várias investigações contra deputados federais que encaminham esse tipo de emenda e não tem uma transparência. E como nós temos já várias investigações sobre deputados federais iniciadas pelo STF, isso está gerando uma reação ou receio. E olha só, essas emendas são para todos os deputados federais. Não é à toa que, por exemplo, os 10 deputados federais do Piauí votaram todos a favor dessa PEC da blindagem. Ou seja, inclusive para se blindar de eventuais problemas relacionados às emendas, porque essas emendas não têm critérios. Olha só um dado interessante. Você pega, por exemplo, o município de Buriti dos Lopes. O município de Buriti dos Lopes recebeu 21 milhões de reais de emendas parlamentares. Sabe quantos habitantes tem lá? 19 mil. O município de Teresina recebeu quanto? 17 milhões, com 905 mil habitantes. Então, você veja a distorção, que os interesses são deletérios e são interesses ou eleitoreiros ou outros interesses de denúncias que tem havido de que deputados têm colocado emendas para determinados municípios, mas têm pedido percentuais de volta. Então, essa forma de corrupção, o STF começou a trabalhar isso. E aí essa PEC da blindagem vem justamente nesse momento em que os deputados federais começam a ficar na mira contra a corrupção aí em relação ao STF. Doutor Alisson, na contramão desta avaliação, alguns parlamentares, sobretudo os parlamentares da extrema-direita, eles têm usado o álibi de que é extremamente necessária a manutenção dessa PEC por estarem recebendo diversas perseguições por parte do Supremo. E que essa blindagem é nada mais um elemento do que garantir o direito de que o parlamentar possa ter o seu exercício do mandato sem intervenções do judiciário. O senhor avalia como possível essa discussão ser continuada, ou o senhor acha que o Senado vai barrar essa PEC? Eu acho que o Senado deve barrar essa PEC, porque é como eu disse, Chico, a imunidade parlamentar ela é intocável, né? A imunidade, eu posso xingar o ministro, o parlamentar pode dizer que o ministro praticou determinado ato errado ou ferindo a legislação, ele tem essa liberdade, ele não será processado por causa disso. Agora, eu não posso fazer como, por exemplo, Daniel Silveira, incitar pessoas a baterem, por exemplo, no Fachin, na época. Olha, vai lá e... Isso é um crime. Eu estou incitando a violência, eu estou instigando que pessoas... E eu sou um líder, tem pessoas que me seguem cegamente. Então, qual é o limite da liberdade de expressão? É o cometimento de crime. E a imunidade parlamentar, ela vai mais além. Ela existe para o exercício do mandato, né, para que eu possa investigar, para que eu possa chamar, inclusive, utilizar extremamente da expressão, olha, fulano é ladrão, roubou determinado... Ele tem essa liberdade. Agora, qual é a liberdade que ele não tem? De praticar crimes, homicídios, fazer parte de quadrilha,
peculato, improbidade, corrupção, desviar de recursos públicos, por exemplo, e ficar impune. Tá? O Congresso ele nunca autorizou, teve 200 pedidos, ele nunca autorizou um processamento criminal contra um deputado federal. Então, como é que os 513 deputados federais, né, que são pares que geralmente estão ali no cotidiano, irão autorizar alguém a ter um processamento criminal? É muito complicado isso. Então, eu penso que o Senado e o senador Alessandro está numa linha interessante de que deve se enterrar logo na comissão, na CCJ, esse tipo de excrescência, né, para a democracia. Doutor Alisson, uma outra questão que foi levantada durante esse debate sobre a PEC da blindagem é que essas negociações na Câmara dos Deputados também tiveram como pano de fundo a negociação para a derrubada do veto, né, que pode barrar o aumento do número de deputados federais e, por consequência, fazer com que estados como Piauí percam cadeiras na Câmara dos Deputados. E aí, inclusive, nos bastidores, há a informação que esse posicionamento da bancada do Piauí em fechar a questão também sobre esse tema passou por isso, né? Como é que o senhor avalia toda essa relação e esse debate também, até como alguém que atua de forma direta nas campanhas, no direito eleitoral, na prática, no dia a dia, todo esse debate a respeito do veto do presidente à redução, ao aumento do número de vagas e, de fato, é possível traçar um paralelo? Na sua visão, você acha que, de fato, essa questão do número de vagas na Câmara também pode ter pesado nessa negociação por parte dos congressistas? Não, porque, olha, veja só, Natan, o número de vagas ele só está atingindo estados pequenos, como, por exemplo, Piauí, que seria de 10 para 8, né? Então, outros estados menores do tamanho do Piauí, São Paulo, Minas Gerais, não tem. E o peso maior são desses deputados federais. Agora, para você ter ideia como tudo passa pela questão de emendas parlamentares. O que se tem hoje, o diálogo que tentou se ter em relação à derrubada do veto, foi no sentido de que, veja só, todos os deputados federais, eles têm direito, para ter direito à mesma quantidade de emenda. Então, por exemplo, um deputado federal do Piauí é para ter o mesmo valor de emenda de um deputado estadual de São Paulo, federal de São Paulo. Os deputados federais desses estados maiores, eles acham justo, porque eles dizem que a população desses estados maiores é maior, o eleitorado é maior e deveria ser proporcional, né, ao número de habitantes e não de forma igual. E aí eles queriam negociar o seguinte: olha, a gente vai defender a derrubada do veto, mas se a gente conseguir discutir a distribuição de emendas de forma proporcional, ou seja, dos estados maiores, os deputados ficariam com mais recursos para destinar emendas, né, para municípios ou estados, e os estados menores, esses deputados federais teriam aí um valor menor de emenda. Mas aí não chegou-se num consenso, né, porque todo mundo já tem aí as suas previsões para gastos e investimentos em municípios. Mas o que estou colocando é que todas essas questões terminam passando, né, pela essa distribuição de recursos, que é o que mantém. O que é que acontece hoje? Hoje a gente tem uma relação muito promíscua, né, nessa distribuição de recursos. Várias denúncias existem de conchaves no sentido de que deputados federais têm encaminhado as emendas, mas têm pedido contrapartida, né, de percentuais. E aí, observem, vários municípios do Brasil, né, e a gente vem para a realidade do Piauí, onde é que se tem se investido muito? Principalmente em bandas, né, shows, né? Houve agora uma enxurrada de shows esse ano no estado, com bandas caras, 700, 800 mil reais. Por quê? Porque quando você contrata um grande show, ou vários shows, não tem licitação. Não tem, é uma contratação direta. Então é mais fácil do dinheiro, do ralo sair, né, pelas laterais. Enquanto, por exemplo, você vai no município, tem lá um show de 800 mil, né, ou vários shows ali que comportam 2 milhões de reais, no mesmo município está lá, né, as pessoas sendo abastecidas com carro-pipa.
é um município que deveria estar investindo esse valor, esse dinheiro, em, por exemplo, em água potável, em saneamento básico, não tem esgotamento sanitário, né? 47% da população do Piauí vive com no máximo meio salário mínimo. É muito pouco. E esses recursos não são para esses investimentos, são para outros que são mais fáceis serem retirados. Então é preciso a gente atentar para essa questão. Por isso que a PEC da blindagem, ela vem com o apoio de muita gente, inclusive, que a gente esperava que não apoiasse esse tipo de interesse. Agora, também os deputados de esquerda, sobretudo os deputados aqui do Piauí, votaram na PEC sob a alegação de que teriam negociado a questão da anistia e que, após terem votado nessa negociação, os deputados de direita teriam traído ali um acordo firmado entre eles para que se tirasse a pauta de anistia, e aí a direita não tirou. O senhor acha que é válido esse tipo de desculpa, ou é apenas um álibi para que eles possam não saírem tão feio na foto perante a população? Não é verdade. Ali não tem ninguém, não tem nenhum menino ali na Câmara Federal. Então, quem votou consciente e não foi por negociação, porque o PT fechou questão, né, orientou a não votar a favor da PEC da blindagem. Tanto é que foram poucos parlamentares que votaram, inclusive o do Piauí. Então, esse argumento, essa justificativa, ela não cola por dois motivos. Que a anistia não deve ser negociada, né? A PEC da blindagem deve ser negociada com a anistia, são duas coisas distintas. Segundo, a esquerda ela tinha fechado questão no sentido de que não retornasse esse texto da PEC da blindagem. Então, são outros interesses, com certeza, em relação a isso. É para se proteger. Ok, então quero agradecer aqui a presença, Dr. Alisson Soares, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, sempre importante trazer essas informações e analisar esse tema que com certeza ainda vai repercutir bastante ao longo da semana, né? É um dos poucos temas que mobiliza vários setores da sociedade. Você viu aí no domingo as manifestações, por exemplo, que unificaram setores mais à esquerda, setores do centro, artistas. De fato, é um debate amplo e que foi amplificado pelas redes sociais. Nós vamos continuar acompanhando e, com certeza, trazendo essas atualizações. Agradeço ao senhor, doutor Alisson. Obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo. E vamos retornar aqui para falar desse e também de outros temas muito em breve. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Alisson Soares, advogado eleitoral, conosco aqui no Comando Geral.